Estamos ao vivo, começando hoje nossa segunda aula da Semana do Educador Parental. Nós vamos falar hoje sobre o sono, por que que nós não permitimos que os nossos filhos durmam. Agora colocando o nosso lugar de responsabilidade no sono infantil, e a gente vai começar a entender que todo o comportamento de sono de uma criança, de um bebê, né, de uma criança, de um pré-adolescente, como depende muito do ambiente da casa, do que aquela família promove para aquela criança, para aquele pré-adolescente, para aquele bebê. E aí a gente vai começando agora a se responsabilizar por esse comportamento de sono, que é um dos pilares do apego seguro, que foi o tema de ontem. Né? Quem esteve conosco ontem já começou a entender um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais no sentido de apego seguro, de relações. Começa a partir disso entender que o sono é mais uma vertente daquilo que o apego seguro promove. É mais uma forma do meu filho se conectar comigo, é mais uma forma do meu filho responder, né? Um comportamento que já responde àquilo que eu estou promovendo a ele. Então, como é que a gente faz, gente, para poder olhar para o sono de uma forma mais responsável? Como é que a gente começa também a desaprender, a desconstruir aquele olhar de que a criança precisa mesmo, né, transformar que a criança, no dia que meu filho dormir bem, isso vai acontecer, no dia que meu filho dormir assado, isso vai acontecer. Ou seja, como é que a gente vai entender? Oi, Ju, Ele vinha. como é que a gente vai começar? Eu tava lá no 8 horas, tava sem som. Aí Ah, todo mundo falando, tá sem som, tá sem áudio. E eu tava no 8 horas. Aí agora eu vim pra ah, cá. E aí não tá saindo som lá e tá saindo aqui. não, 8 horas não tá saindo som? Então Não, vou até sair nenhum. de lá e vou começar. É porque tá no outro computador, no outro celular, né? Acaba que a gente fica com, com esse delay aí, não sei como é que vai ser. Mas então, gente, a gente estava falando aqui sobre o sono e como é que a gente agora vai começar a se responsabilizar, então, pelo sono da criança, pelo sono do nosso filho que vai até o nosso quarto e procura a nossa cama, né, Ju? E ao invés da gente começar agora a fazer aquelas perguntas, como é que eu faço para meu filho não procurar minha cama mais? Como é que eu faço para que meu filho consiga dormir melhor? Como é que eu faço para ele dormir rápido? A gente vai começar a tirar, né, que foi uma das perguntas que apareceu para nós no nosso grupo VIP, né, que é dos alunos ali que estão, das pessoas inscritas no nosso grupo da escola, né, para a Semana do Educador Parental. A gente vai pegar, a partir dessas perguntas, a gente construiu essa aula. A gente começou a entender que está na hora da gente compartilhar com a família, com as famílias, esse novo prisma, essa nova maneira de enxergar o sono infantil. Partindo, gente, de um primeiro ponto, quando a gente fala de sono infantil. O sono infantil, o sono, ele é uma necessidade fisiológica. Assim como nós temos necessidade de respirar, assim como nós temos necessidade de nos alimentar. Então, se a gente tem necessidades fisiológicas, se nossos filhos estão tendo um desafiozinho e uma necessidade fisiológica, é hora da gente se organizar e começar a entender como é que eu posso promover, o que eu posso trazer para essa criança, o que eu posso transformar no meu comportamento para que meu filho comece a dormir melhor. Se ele dormia bem e começou a buscar meu quarto, né? O que ele está querendo comunicar com essa busca, com essa aproximação agora durante o momento da noite, onde era para ele estar descansando, onde era para ele já estar, né, tranquilo, né? Por que que ele interrompe um movimento fisiológico para nos buscar, para nos procurar? Então a gente vai começar agora a olhar o sono através desse lugar. E nós, como educadores parentais, nós vamos nos deparar muitas vezes com reclamações em relação ao sono, né, Ju? Quantos desafios a família Sim. traz em relação ao sono? Nós, como educadores, vamos olhar para essa reclamação do sono como mais uma forma de ter certeza que a criança está trazendo ali à tona, né, uma necessidade. Que esse comportamento de despertar
ou de não adormecer, ou de não adormecer com facilidade, ou de adormecer e começar a despertar, 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 nós, como educadores parentais, vamos observar através desse lugar de comunicação. Bom, se essa criança ela está despertando a todo momento, significa que ela não está conseguindo se entregar. Como é que eu posso apoiar essa família a trazer para essa criança segurança suficiente emocional e física também, né? Mas como é que eu posso propor para essa família um movimento para que essa criança comece a se permitir, a se entregar para o sono? Se a criança dormia bem e parou de dormir bem, né, Ju? A gente começa a já pensar que o que mudou nessa família que fazia com que essa criança agora faça com que essa criança agora tenha que interromper o seu sono. Assim como nós interrompemos o nosso quando a gente está preocupado, quando a gente tem algum desafio, né? Então a gente começar a olhar para esse lugar, né, de crianças insones, olhar com muita responsabilidade para esse lugar, para entender que preocupação que eu estou passando para o meu filho, ou que ausência emocional eu estou transmitindo, que faz com que ele se sinta inseguro e que queira me buscar. Então a gente vai começar a sair desse padrão, né, Ju, de buscar uma higiene do sono, de que rotina que eu posso aplicar na minha casa, 5 horas da tarde eu já escureço tudo, e eu fico por conta de soneca, ele não dorme, e ele dorme na minha cama, eu engano ele, coloco ele no quartinho dele de novo. Então a gente vai começar a sair desse lugar e vai começar a tentar transformar, né, essa necessidade em uma oportunidade de eu me conectar melhor com meu filho. Se meu filho está aqui, se meu filho está presente no meu quarto, como é que eu posso aproveitar desse momento e entregar aquilo que ele precisa? Se eu estou nesse lugar que eu tenho certeza que eu sou presente, né, Ju? Que eu me entrego, que eu me dou por completo para o meu filho, mas à noite Tem ele me sempre essa procura. pergunta, né? Como é que eu Eu me posso dou o olhar? dia inteiro, eu fico o dia inteiro com ele, e ele mesmo assim não se entrega ao sono, né? Eu dou segurança, eu dou carinho, eu dou proteção, eu dou amor, não tem nenhuma necessidade não atendida, e mesmo assim ele não se entrega ao sono. E o nosso papel, né, Ele Livinha, luta, né, contra o muito, sono. o nosso papel, muito mais do que entregar uma solução, é fazer a família se sensibilizar a essa observação e aproveitar essa oportunidade, né, de que o filho está querendo comunicar alguma coisa. E é duro, às vezes dói, parar para pensar o que pode estar sendo. Sempre tem ali alguma coisa que não está sendo vista por nós, né? Então, essa responsabilização é muito difícil. A gente quer uma solução, a gente quer um consultor de sono para resolver esse problema, né? A gente não quer uma pessoa que fale que, olha, pode ser que esteja faltando de dia alguma coisa para que ele se entregue ao sono, né? E a maioria das perguntas são exatamente sobre isso, né? Eu tô vendo aqui, né, que a gente tá colocando aqui. Mas até quando meu filho tem uma soneca depois do almoço? Até quando meu filho faz 2 sonecas? Até quando meu filho faz 3 sonecas? Gente, quando a gente começa a observar os nossos filhos a partir de padrões, né, a partir de réguas, a gente começa a parar de observar o nosso filho e começa a tentar encaixar o nosso filho naquilo que a gente acredita que seja o ideal. Então, toda vez que eu começo a perguntar qual que é a nota que o fulano tirou na prova, para entender. Então, se a turma toda foi mal, meu filho tem que ter ido mal. Se todo mundo foi bem, meu filho tem que ter ido bem. Ao invés de eu entender por que né? Como é que eu posso apoiá-lo no estudo? Como é que meu filho aprende melhor? Como é que meu filho consegue se interessar mais por aquele tema, né? Ao invés de eu estar preocupada nisso, na importância do estudo, na importância daqueles conhecimentos, enfim, da importância daquela socialização, a escola, enfim, eu dando aqui um exemplo, eu estou preocupada com que nota que fulano está tirando, que nota que Beltrano está tirando, e que está fazendo. Eu estou preocupada com scores, né? Com réguas, sem preocupar com o meu filho, porque ele pode estar até indo muito bem na escola ali, mas cheio de desafios internos ali que eu não estou percebendo, porque eu não estou observando, eu só avalio um boletim. E quando eu pergunto sobre rotina de filho, eu estou fazendo a mesma coisa. Porque nada melhor, ninguém melhor do que eu para entender o quanto meu filho precisa dormir. Como é que ele se sente bem?
O quanto que ele dormiu e como é que ele fica em relação àquilo que ele está dormindo. Né, Ju? É tão interessante, ajuda a viver isso demais no consultório, né? De falar para alguns pais, sim, que a criança ali é esperado que ela durma assim, assada. Eles falam, não, dorme mais que isso e tá super bem. Uai, que bom. Bem mineira, né, Ju? Sim. Então está dormindo bem. Né? Eu não tenho que falar assim, não, então vamos tirar disso aí porque tem que dormir só 12 horas, só 13 horas. Não. Seu filho tá. Eu acho que ele dorme pouco, doutora Ju, né? Que a Ju no consultório deve ver isso com muita mais frequência. Ele tem olheira, a Ju tá lá observando que a criança não tem olheira, a criança é alegre, a criança é ativa, a criança está organizada, né? Dormindo bom quanto? Quanto é dormir bem para mim? É o que o filho supra um tempo que eu preciso para fazer as minhas coisas, para eu poder organizar as minhas necessidades? Ou eu estou verdadeiramente preocupada com quanto que meu filho dorme, com a saúde dele, com como ele tá, como ele tem respondido em relação àquilo que ele dorme ou tem dormido? Então, a gente vai começar, os educadores parentais, nós olhamos para todos os desafios que essa família apresenta para nós, através de um prisma muito maior. A gente sai daquele lugar comum ali e a gente começa a olhar de uma forma muito mais ampla. E o nosso, até o curso de sono, né, Ju, da escola, ele permite isso, que o profissional que atenda aquela família em relação ao sono, que ele seja um educador parental. Porque ele já sabe que se aquela criança apresenta um desafio de sono, não é algo restritamente fisiológico para organizar uma rotina. Vai muito além disso. É a gente ser muito Eu falo, Lívia, que simplista, a gente acreditando que a criança precisa desse ponto. a maioria fica Oi, procurando Ju. explicações fora, enquanto a resposta está dentro, né? Então você fica procurando explicações, ansiedade da separação, salto de desenvolvimento, salto de crescimento, diminuir os sonos do dia. Então a gente fica procurando explicações fora e a gente não para refletir o que está acontecendo dentro, né? O que está acontecendo aqui em casa? Que a maioria das respostas, igual tem mãe que chega ao consultório e pergunta quanto tempo que é normal de dormir nessa idade? De 8 a 18. Aí ela fala, o quê? É, 8 é normal, 18 é normal. Vocês estão entendendo? Depende. Então, para começar a refletir que não... Porque a gente tem o costume de problematizar tudo, né? Então, porque eu comparo com o do vizinho, é menos que do vizinho, então tem um problema. Mas esse problema está sempre fora. A necessidade de separação, doutora, elas costumam falar muito. 9 meses, não dorme mais nada à noite. E não começa a imaginar que ali tem outras questões envolvidas, né? A gente vai olhar, às vezes o pai e a mãe não estão bem, às vezes tem alguma coisa ali, eu não estou mais tendo entrega. Ah, depois de 4 meses parou de dormir a noite inteira. Você voltou a trabalhar? Voltei. Ah, pode ser porque você está ficando menos com ele de dia, né? Então ele está aproveitando a noite para estar com você. Então o educador parental vai fazer a gente ampliar esse olhar, né? Exato. Por que a gente colocou o tema, né, Ju? Quando é que vamos permitir que os nossos filhos durmam? É para a gente começar a entender que enquanto a gente começa daquele lugar, como é que eu faço meu filho dormir? Eu estou sempre acreditando que o meu filho, ele é o responsável por seu próprio bem-estar e pelo meu bem-estar. E quando a gente começa a entender que eu é que tenho que permitir que eles durmam, eu tenho que observar que aquele comportamento do meu filho, se ele não consegue se entregar para o sono, se o berço tem espinhos, se eu tiro do meu colo ou do meu seio, ele não consegue mais adormecer, que meu filho está a todo momento buscando minha presença, meu contato, minha disponibilidade, não só física quanto emocional. E para eu estar nesse lugar de disponibilidade física e emocional para permitir que meu filho durma, eu preciso lembrar daquela aula de ontem. Eu preciso me lembrar que quando eu entendo que eu preciso entrar no mar, eu preciso mergulhar, eu preciso estar inteira naquele processo, no meu maternar como um todo, gente. Porque o que a gente faz? Desde que os nossos filhos nascem, a gente ou se entrega completamente porque a criança só chora e eu não tenho oportunidade de deixar ele só. Ou se ele é o bebê anjo, gente, mas é bem entre aspas, né? Que é o bebê que não pode nem ser calmo, porque se ele é calmo, ele é deixado sozinho verdadeiramente. Então, até aquelas crianças que têm, né, que têm nelas essa personalidade tranquila e calma, passam a ser crianças hipervigilantes, porque se ela se organiza e adormece com facilidade, ela tem a ausência da mãe a todo momento, onde ela precisava estar em contato, independente se ela está tranquila.
E a gente, como não mergulha nesse mar da maternidade, nesse mar do mundo né, desse mar do instinto maternal, a gente está a todo momento com o nosso bebê, entendendo que a gente precisa de escapar daquele lugar para fazer coisas mais importantes, ou tão importantes quanto, ou necessárias, enfim, a gente começa a colocar, gente, o nosso bebê como mais um item daquela lista de atividades que a gente tem para o dia. Então, aí eu começo a desenhar verdadeiramente uma rotina para mim, né, Ju? Ponho para dormir, aí é a hora que eu vou para academia, aí é a hora que vou lavar. Ah, essa é dos privilegiados. Ou é a hora que eu vou lavar roupa, aí é a hora que eu vou fazer isso aqui. E o bebê tá ali. Aí, bom, aí se o bebê não dorme, aí vira um problema. Eu não consigo lavar roupa porque o bebê não acordou. Eu não consigo fazer aquilo que eu planejei porque o bebê acordou. Sem entender, gente, que nós e essa uma sociedade como um todo, e a gente se faz vítima disso, mas isso é um movimento muito nosso, porque somos adultos e somos autorresponsáveis pelas nossas escolhas e por nossos movimentos, né? A gente tem que começar a entender que a gente não se entrega para a maternidade. A gente não se permite mergulhar e entender que o mundo lá fora é muito menos importante do que eu estou aqui, do que eu estar aqui. Que esse bebê vulnerável, ele está aqui por dias, meses, anos, e esse tempo vai passar. A oportunidade que eu tenho para estar aqui, para me conectar, para dar aquilo que o bebê precisa, e ele não precisa nem comunicar aquilo que ele precisa. Eu estou lá disponível para entregar aquilo que um filhote mamífero precisa. Um filhote da nossa espécie precisa. E se a gente for olhar para o lado, se a gente for olhar, né, para as outras espécies de mamíferos, não existe nenhuma espécie, né? Aí a gente tem aquelas raras exceções, mas que não está próximo do seu filhote, porque sabe que seu filhote vai ser atacado, que seu filhote é vulnerável por completo, que ele é responsável por alimentar, por aquecer, por proteger. Então, o instinto animal já faz com que a fêmea esteja ali protegendo, ou que seja o macho, enfim, independente do desenho daquela espécie, mas esteja ali protegendo a sua cria. E nós, humanos, é que começamos a desenhar, e a gente pode olhar a gente para esse lugar, de um lugar não muito distante, né? Faz muito pouco tempo que a gente realmente se organizou para afastar do filho. Como privilegiados que não somos todos, né, de ter um quarto distinto para aquela criança e acreditar que aquele layout que eu desenhei, que uma sociedade muito atual desenhou, é o lugar certo para uma criança. Acreditar que a criança não precisa de tanto contato, que a criança não precisa todo momento de colo, que não precisa todo momento de sentir o calor da mãe, que não precisa escutar a voz da mãe. Então a gente começa a desenhar, né, gente? Isso vem de uma sociedade patriarcal, isso vem também do olhar de Freud muito para o amor interesseiro, onde a criança estava ali aproximando da mãe por interesse do alimento, né? Sem ser por uma conexão ou por vínculo. Então a gente começou a olhar, e a sociedade como um todo começou a olhar para a criança através desse olhar de manipulador, de uma criança que já nasce errada, já nasce com necessidades exacerbadas, que já nasce testando nossos limites, que já nasce, né, manipulando, que já nasce muito esperta. A gente começa a criar, gente, isso é uma criação nossa. De que a criança está nesse lugar tão maduro para manipular, né? Sendo que nem nós adultos conseguimos interpretar aquilo que o bebê está comunicando. A gente acredita que o bebê já comunica, já interpreta, já sabe como fazer. Se a gente está ali mal se conhecendo. Ou seja, eu começo a olhar o bebê de uma forma adultizada. Eu começo a olhar para o bebê. Outro dia eu vi uma frase, né? E agora não me lembro, né, a origem dessa frase, mas cheguei até a compartilhar com vocês, né? Que a gente superestima o bebê, né? E a gente subestima o bebê e superestima a criança. Ou seja, a gente subestima, a gente acha que o bebê não entende nada, não escuta nada, não compreende a nossa fala, não compreende o ambiente, né? Então a gente subestima o bebê, né? Que é um ser humano só que está ali pleno, só que ainda com as suas capacidades ainda não plenas, né? Mas ele está observando, sentindo, né? O Michel Odan fala como um bebê, nos seus primeiros minutos de vida, pisca diferente quando ouve o som da voz da mãe.
pisca diferente. Quando ele ouve a voz da mãe, o olhinho dele regala, ele começa a piscar o olho. Quando ele escuta uma outra voz, ele aperta o olhinho e escuta. Ou seja, nos primeiros minutos de vida, o bebê já consegue reconhecer a voz da mãe e saber que ela está próxima ou não. Então a gente subestima acreditando que um bebê não sabe que é a mãe, né? Que foi o pai que atendeu, né, Ju? Que foi a avó, que foi a babá. A gente subestima isso. E a criança pouco cresce, a gente já superestima. Que é esperar que ela tenha autonomia, que é esperar que ela já possa dormir sozinha, né? Que ela já consiga se autorregular, né? Que ela consiga se ninar. Às vezes eu recebo nas perguntas, né, gente, no meu Instagram, vem perguntas que tem hora que eu não sei nem como responder, porque é de um lugar de tanto desconhecimento nosso que até eu preciso assentar meu pensamento para acessar aquela pergunta, né? E às vezes pergunta assim, como é que eu faço para o meu bebê dormir sozinho? Meu bebê tem 2 meses ou 3 meses, como é que eu faço para ele dormir sozinho, mas que ele se sinta amado e percebido? Oi? Como assim, né? Como é que eu pego o lado direito e meu bebê o esquerdo e a gente se encontra, né? Não há esse lugar. Esse lugar onde eu espero que a criança não precise de um adulto e que o bebê não precise de um adulto. Na hora que eu olho para uma criança que busca a minha cama e entendo que ela está me manipulando, que é porque ela veio ontem, que agora ela achou que todo dia ela pode vir, na verdade ela nunca quis estar separada de nós. E o dia que a gente abriu as portas porque ela estava adoentada, porque ela estava mal, ou a gente estava preocupada com alguma coisa, né? Quer dizer, a gente que está preocupado, né? Ah, vai que fica no quartinho, eu não percebo que tem febre. Vai que tá não sei o que, eu não percebo uma convulsão. Aí eu coloco a criança perto de mim em relação às minhas necessidades. E aí, quando a criança sente aquele calor, sente aquela presença, a gente fala assim: depois que ela adoeceu, ela não aceitou mais ir para o quarto dela. Não. Depois que ela adoeceu, ela percebeu o tanto que fazia falta você ao lado dela. O tanto que ela precisava daquilo, eu nem sabia que aquilo existia, porque eu separei meu bebê de mim desde os 4 meses, desde os 3 meses, sei lá quanto tempo. E aí, com 1 aninho de idade, quando ele vivenciou algo que era tão necessário para ele, ele não quis abrir mão mais daquilo. Porque agora ele consegue se comunicar melhor, porque agora ele consegue protestar de uma forma mais efetiva, agora ele consegue apontar o bracinho para quem ele quer. Então a gente começa a despertar, a gente tem que começar a despertar o nosso olhar, porque a criança, com o passar do tempo, ela consegue só se comunicar melhor. E o protesto vem de um lugar onde antes ela nem via, primeiro que antes ela nem via essa possibilidade. E agora que ela vivenciou essa possibilidade, agora ela tem mais capacidade de falar assim, é isso que eu preciso. E ninguém, gente, quer algo que não precisa. Se eu estou num banquete, eu não sinto fome. Se eu estou, né, Ju, se eu sou bem alimentada, Ninguém pede fome, aquilo não é que está porque eu sou bem sobrando, né? alimentada. Ninguém pede Ninguém aquilo que está pede aquilo que tá sobrando, sobrando. né? E vem muito, Livinha, da nossa, de novo, postura infantilizada, né? Eu quero a independência do meu bebê o mais rápido possível, porque eu ainda me sinto merecedora dessas necessidades atendidas ou desse foco virado para mim, porque eu tô ali infantilizada, então que esse bebê, e até essa pergunta dessa mãe, que é tão importante que você trouxe, porque ela é muito comum, como eu faço o meu bebê se sentir amado, protegido, lá no bercinho dele com 2 meses? Por quê? Eu quero um dia que ele me ame, então eu quero que ele se sinta amado para um dia ele me amar, o tanto que ele está se sentindo amado. Mas eu também quero que ele seja independente para que eu possa atender as minhas necessidades. Eu não vou atender as necessidades dele, porque eu acho que ele tem que ser independente logo. Porque já me falaram que se ele tiver no bercinho, ele vai se tornar independente e autônomo. A gente acha que a autonomia vai vir com essa desconexão, né? Então, eu pego e esse serzinho que é totalmente dependente, se a gente conhece um pouco de natureza humana, a gente sabe que o bebê humano é o bebê mamífero mais dependente. Dependente porque ele só tem 2 recursos, né? O choro e a sucção. Ele tem 2 recursos ali. O choro para qualquer mal-estar. E a sucção também para acalmar do mal-estar ou para se alimentar. E a gente está nessa ânsia desse amadurecimento dos nossos bebês, porque ainda estamos na postura infantil, de querermos o foco para nós, né? Esse Exato. egocentrismo. Muitas mulheres aí comentaram sobre o nosso egoísmo, né?
Por quê? Porque a gente ainda está com esses vazios para serem preenchidos e os nossos filhos, nossos bebês, são mais uma pessoa que a gente está ali do nosso lado, que a gente, o nosso objetivo maior é que eles preencham esse vazio. Exato. E aí, Ju, a gente também tem que começar a alertar, né? Eu tô vendo aqui algumas perguntas, algumas frases, né? E aí a gente vem daquele lugar de checklist, gente, muito cuidado. Ah, mas meus filhos sempre dormiram comigo. Ah, mas é por isso que eu durmo agarradinha com os meus bebês. Gente, vamos lá. Primeiro, que a gente comunicar que nossos filhos dormem conosco é algo como falar assim, eu também escovo os dentes. Todo mundo tá falando que precisa escovar os dentes, eu também escovo os dentes 2 vezes por dia. Não é desse lugar. Porque muitas de nós até compartilhamos com a criança porque a gente não teve escolha. A todo momento ansiando pela criança, para a criança apresentar uma certa autonomia, para a criança se largar o peito, para a criança não querer mais, não depender mais da cama dos pais. A gente fica há muito tempo nesse movimento, até às vezes desistir e falar, quer saber? Eu não consigo, o vizinho consegue, eu não consegui, então vamos nessa, é o que eu tenho para hoje. E eu posso falar isso para você, gente, porque nós viemos de uma sociedade patriarcal que olha a criança com esse lugar, desse lugar aí, desse lugar de incômodo, desse lugar de tirar tirar a intimidade do casal. Por que ninguém perguntou sobre a intimidade do casal, gente? Por que ninguém perguntou, né? E minha relação de casal e tal? Então, como é que eu vou me doar para esse bebê, para essa criança? E minha vida de casal? Porque a sociedade cobra isso a todo momento e nós também nos cobramos isso a todo momento. A gente gente quer mergulhar atendendo quem está lá na cabine da embarcação, a gente quer mergulhar atendendo o nosso trabalho, a gente quer mergulhar atendendo a beleza exterior que o mundo solicita, a gente quer mergulhar. E isso não existe. Ou eu mergulho, ou eu não mergulho. Para os nossos filhos não há um meio termo. Não adianta eu mergulhar lá, ontem falei sobre isso, com a oxigenação reduzida. Não adianta eu estar ali compartilhando cama porque eu não tenho opção. Porque eu não consegui, ou porque eu sempre senti culpa daquele lugar, ou porque, né, enfim, até às vezes até porque meu layout era esse mesmo, que era das famílias dos nossos pais, por exemplo, né, que eram famílias, né, a gente pode falar do passado ali do brasileiro, que eram muito mais simples do que é hoje, a gente sabe disso, né? Então todos compartilhavam quarto, a família toda no mesmo quarto e tal. A gente não está falando desse lugar. A gente está falando de uma escolha, de um movimento consciente de abrir mão do meu instinto de sobrevivência ali, desse olhar todo para mim, e começar a ir contra toda uma sociedade e começar a buscar o que é melhor para o meu filho. A promover o que é melhor para o meu filho, para os meus filhos, né? Quando é mais de um. Ainda tem isso também, né, gente? Às vezes a gente fala que o nosso filho não dorme bem, que o nosso filho dormia bem. Quando a gente tem 2 filhos, tá, gente? Ou 3. Vou trazer um exemplo típico aqui também, né, Ju? Meu filho dormia super bem, ele veio com o nascimento do irmão, ele parou de dormir bem. Como é que eu faço para ele não precisar de estar conosco na cama? Porque não cabe. Como é que eu faço para ele não ter ciúme do irmãozinho que está na cama conosco? E a gente começa a acreditar que o filho, quando tem um irmão, que ele recebe uma promoção para adulto, né? Que ele tem que sair do lugar infantil, de necessidades infantis, e ele agora tem que entrar, recebe a promoção, é aquela promoção que a gente recebe nas empresas que não aumenta seu salário, não aumenta nada, não aumenta sua responsabilidade. Só aumenta a responsabilidade. E ainda tem que cuidar do irmão, entrega. Viu? Exato, ainda tem que ser bonzinho e ter bom senso com o irmão. Trocar a fraldinha. Ajuda a mamãe aqui, né, a trocar a fraldinha, dá uma olhadinha no seu irmão quando a mãe toma banho. Enfim, então a gente começa a acreditar que a criança também, ela tem que deixar de ser criança porque o irmão nasceu, ou seja, né, quem tem que planejar o nascimento dos irmãos? Quem, né, que tem que pensar que quando eu, no crescimento, ao crescer minha família, agora eu tenho que lidar com mais pessoas, mais membros nessa família nuclear. Então, eu que tenho que me organizar para que todos estejam, né, naquela roda ali de importância, que todos sejam vistos, né, e que todos tenham suas necessidades atendidas da maneira que é possível, tá, gente?
né? E a gente poder nomear, né? Quando a gente não pode atender a necessidade daquele segundo filho, do filho primeiro ali, né? Naturalmente, a gente nomear, eu sei que você deseja estar muito comigo aqui, agora eu estou com seu irmão, e eu tão logo posso, estarei com você, fica aqui com a gente um pouquinho, né? Trazer a criança para mais perto, entendendo que ela também precisa do lugar dela sozinha com essa mãe, que ela também tem suas necessidades particulares, né? Enfim, a gente. E aí, essa criança que parou de dormir bem, ela passa a fazer parte, ela é bem-vinda na cama, e eu me reorganizo como layout, eu reorganizo até meu planejamento, né, Ju? Meu planejamento emocional ali, de ter tudo calibradinho. Quando o segundo filho nasceu, o primeiro já está dormindo no quartinho dele, nunca mais vai precisar de mim, já está lendo, escrevendo, cozinhando, lavando, passando. Agora eu tô com esse. Né? A gente pensa assim, a gente tem num lugar imaginário, isso vai acontecer, onde aquele segundo filho não vai precisar de mim e eu vou poder me entregar tal qual me entreguei para o primeiro. Né? Sem entender que agora o movimento de mudança é meu. Então eu vou permitir que meu filho durma melhor porque eu vou trazer ele para perto, eu vou perceber que ele também precisa estar próximo de mim, que ele também pode ser criança, ele tem direito de ser criança. Né? E se para mim ficou difícil, eu tenho que lembrar que eu vou ter que me organizar para essa nova realidade. Realidade. Certa vez eu trouxe para uma família, né, que quando que a gente tem que pensar que esse acessar a nossa realidade é como se a gente tivesse aqui até hoje, né, Júlia? Após aqui iniciou a pandemia, todo mundo teve que se reorganizar. E como é cansativo quando a gente encontra uma pessoa que até hoje reclama das mesmas coisas do início da pandemia. Já viu, Ju? Aquela pessoa que fala que está muito triste porque as crianças não têm o que fazer, porque televisão o dia inteiro, porque eita, eu não tenho ajudante, aí eu fiz isso. A pessoa até hoje não se organizou? Quantos meses a gente está nessa? Né? Por que eu não entendo que essa é a minha nova realidade? Eu tenho que redesenhar toda a minha trajetória. Né? A todo momento que nós. Como que a gente faz? O que o Waze faz quando a gente erra o caminho? Ou quando aquele caminho, né, a gente não conseguiu para o caminho que a gente esperava e vai para outro? Ele recalcula, recalculando. E agora, daqui para frente, qual que vai ser meu novo trajeto? Mas o que a gente faz? A gente começa a querer voltar para aquele lugar, ou reclamar daquela estrada que passou, ou entender que todo mundo tinha que ter lá e me buscar. Enfim, a gente começa a ficar só olhando para trás, ao invés de recalcular. Quando eu tenho uma ideia de que meu bebê vai ser autônomo, independente, e eu começo a escutar aqui que ele é dependente, que é importante que eu me entregue, que eu me organize emocionalmente, que eu busque uma rede verdadeiramente de apoio, e não uma rede como Predadora. chama, Ju? Predadora. Predador. Né? Eu começo a me reorganizar, a recalcular. Poxa, eu cantava tanto essa bola de que meu filho ia ser independente, que eu vou dormir no meu quarto, que isso e aquilo, mas eu tô vendo que isso não é importante, que não é isso que é importante, né? E aí eu me reorganizo, ao invés de ficar chorando, esperando, né? Às vezes a família tá lá com aquele quarto montadinho, tem um ano que a criança não dorme bem, tem um ano que os pais não dormem bem, mas eles não querem desconfigurar aquilo, entender que aquilo não funcionou e trazer de novo essa criança para perto. Então a gente começa a bater, dar murro em ponta de faca, né? Como que é a expressão que a gente usa, acreditando que a criança vai mudar, sem entender que os responsáveis somos nós, os adultos somos nós. E eu percebo, Esse... Lívia, você está falando uma coisa importante, talvez você não tenha tanto essa vivência quanto eu, porque são os que estão entrando na adolescência, no segundo nascimento, solicitando a cama dos pais. Isso é muito. Então, pais que falam, esse bebê desde 2 meses dorme sozinho no berço, ele chorava, mas ele aprendeu a dormir sozinho. E agora, com 10 anos, inventou de vir para minha cama. Com 11 anos, está solicitando a minha cama. Quer ficar agarradinho comigo, né? E essa possibilidade de resgate aí, né? Para a gente ver que não ficou bem resolvido lá atrás, né? Nada. E que esse adolescente, essa criança que está entrando na adolescência está mostrando, olha, tem uma outra oportunidade aqui, você vai aproveitar, né? Tem uma outra oportunidade da gente se conectar, porque aí esse medo que ficou lá atrás e quando eu estava sozinho, me sentindo inseguro e desamparado, volta com força total entre 8 e 10 anos. E volta, e essa criança precisa estar com os pais, ela precisa desse acesso, desse livre acesso. E a maioria da sociedade condena isso completamente.
muito vem com uma força da psicanálise, né? Que essa criança dormindo com os pais acima de 8 anos pode dar errado, né? Porque essa criança já devia ser uma criança bem resolvida e que isso pode atrapalhar e até o desenvolvimento sexualmente falando. Então a gente recebe todas essas condenações, essa mãe não aceita o filho na cama e é uma tortura, né? É uma tortura para aquela criança. E quando a gente fala assim, nós, educadores parentais, que estamos informados, que a gente sabe a importância de dar esse livre acesso, né? Que essa criança vem falar do medo com você e ele não precisa ser corajoso porque ele está resgatando alguma coisa que foi lá de trás, que você dê livre acesso à sua cama para ele, né? Que ele possa dormir sim com você, sentir seguro com você agora porque não sentiu lá atrás, né? Então a gente só vai saber se está dando certo mesmo. Que a gente valide isso, né, Ju? Sim, e só vai dar certo mesmo, como muita gente está falando, porque eu e a Lívia, a gente toda hora frisa isso. No curso e aqui na semana a gente está falando. Não existe um checklist que toda família vai caber dentro dele, né? Então não é porque eu faço cama compartilhada que eu estou conectada com os meus filhos, não é porque é um amamento em livre demanda que eu estou conectado. Eu posso estar conectada de outras formas, sim. Tem muita gente que fala que tem criança que gosta de dormir dentro do berço sozinho. Isso é muito raro. E a gente só vai quase impossível, porque o bebê humano ele precisa do calor humano para ficar seguro. E você só vai ter certeza que esse bebê ficou ótimo naquele bercinho muito pequenininho lá na adolescência. Porque às vezes ele se cala. Ele é bonzinho demais. Ele é bonzinho, ele é quietinho, ele é obediente, ele nunca me demandou, ele dorme a noite inteira, ele nunca chora. Nossa, eu tenho que acordar ele para mamar. Eu tenho que acordar ele para brincar. Ele dorme o dia inteiro, se deixar. Às custas de quê? Exato. Como que esse bebê humano, que precisa do calor humano, precisa da voz da mãe, precisa do calor da mãe, precisa de conversar com a mãe, ela está o tempo inteiro dormindo, também não está normal, né? Não tá normal, não. Tem alguma coisa aí sendo mostrada também, né? Que essa já também é uma comunicação, né, Ju? Eu não ter o direito de ser criança também é uma comunicação. Porque, veja bem, a gente tem que começar a entender que crianças que não têm comportamentos infantis, que é o que a sociedade venera, tá, gente? Vangloria, tá? Mas as crianças que não conseguem se expressar é porque, de alguma forma, elas já foram cerceadas dessa expressão. De alguma forma, essas expressões já foram não atendidas, não validadas, ou às vezes nem vistas, tá, gente? E a criança, como ser humano inteligente que é, vai se adaptando à sua realidade. Não significa que eu não precise daquilo, significa que eu percebi que aquilo ali não está disponível e eu vou começar a não saber, não é que eu vou saber me autorregular, me autocorregular, né? Me autorregular e me auto-organizar. Na verdade, eu vou lidar com aquilo que eu tenho. Se eu não tenho um adulto do meu lado, eu vou passar a me encaixar nesse vazio. E eu posso nem me expressar em relação a isso, porque isso nunca foi validado. Os pais não deram esse vocabulário para a criança, né? Então a gente começa assim, a criança começa a falar assim: mamãe, eu quero dormir com você. Não, filho, você já tá grandinho, não precisa dormir, não. Mamãe, fica lá um pouquinho no seu quarto, e aí você fica bem, tal, tal, tal. Aí no dia seguinte, ou na semana seguinte, a criança, mamãe, eu tô com medo. Ela já começou a tentar achar um outro argumento para ter a mãe próxima. Ah, mas agora eu vou afastar o medo com um sprayzinho de não sei o quê. Eu pego, aí tem pessoas dando dicas, né? Já você pega o spray de água, joga nos monstrinhos, não sei o quê. Gente, a todo momento a gente tem que começar a entender que a criança ela se comunica, ela busca sempre contato. E acreditem ou não, quando a gente começar a pegar esse lugar de medo, que pode até ser real, porque eu tô ali há tanto tempo sozinho, que minha mente já começa a criar até estratégias para buscar, para ligar o meu senso de sobrevivência e buscar amparo e buscar contato, né? Então já começa a ter até um movimento real, né, de necessidade do meu cérebro límbico ali buscando ligar meu instinto de sobrevivência. Os pais ainda enxergam isso como ele começou a inventar que tem medo. Nessa idade já tem medo, doutora Ju? Nessa idade já tem medo, né? A gente fica querendo encaixar. Deixa eu ver se na literatura tem medo. Que hora... E não é sobre isso, gente. Se meu filho conseguiu, né, verbalizar
que tem medo, ele busca contato. Vamos usar esse contato. Mas você vai estar aqui perto da mamãe, né? A gente pode estar próximo, eu tô aqui sempre. E se eu começar a entender que aí toda vez ele vai para minha cama, eu acolho, mas isso não para, não evolui, que bom que ele tem esse momento, significa que ele não tem outros momentos durante o dia para calibrar essa necessidade de proteção, essa necessidade de contato, essa necessidade de proteção, né? De estar com aquela pessoa que eu amo e com quem eu me sinto seguro. E eu preciso desse movimento não só de noite, eu preciso de dia, gente, mas de dia a gente tem tantas outras atividades para compartilhar ali com a criança, que essa é a nossa oportunidade. Na verdade, a hora de dormir é uma oportunidade. E eu quero mesmo que alguém fale assim, olha, eu promovo esse momento consciente, de forma completa, de uma entrega completa, e meu filho não dorme bem. Eu queria que alguém falasse desse lugar. Ou eu tô ali, tô cansada, tô exaurida, mamo a noite toda, ou seja, eu tô só no sentimento de não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, essa criança me suga, quer contato, né? E vamos nos entregar para isso. Vamos recalcular a rota. Se meu filho está mostrando que precisa da minha presença, é porque precisa, e eu que tenho que reorganizar os meus planejamentos, as minhas construções mentais, os meus planos, né, para encaixar naquele momento para quem é vulnerável e depende de mim. Isso, gente, quando a gente não coloca o pai no meio. Isso quando a gente não... meu filho só gosta de dormir com o pai, Ju, não gosta de dormir comigo. Muito cuidado com essa frase, gente. Muito cuidado desse lugar de menosprezo a necessidade dos filhos estar em contato com esse feminino, tá? E feminino em qualquer relação, em qualquer desenho, né, de parceiros, existe ali a figura feminina. E o bebê quer estar e precisa estar com a figura feminina nesses encontros e nas despedidas, na entrada da escola, na despedida ao sair da escola, ao ir adormecer, ao sair, né, ao despertar. Como é importante para a criança estar com a mãe, com a figura feminina nesses momentos. E não não é é a Lívia que escolha, fala, né, Lívia? Não é não é a Lívia que escolha, é fala, né? biologia isso, é biológico, né? É biológico, exato. E a gente agora vai discutir de biologia, né, Ju? Mas se meu filho prefere estar com o pai, eu tenho que começar a entender essa comunicação também. O que é que eu mostrei para ele? Que escassez que eu entreguei para ele? Que ele já buscou a segunda referência de apego dele, né? Que escassez foi essa que fez ele buscar uma outra estratégia? Um bebê já buscando novas estratégias para se organizar emocionalmente. Um bebê tendo que ter um comportamento que vá além da capacidade dele para poder conseguir aquilo que ele precisa. E nesse momento, quando a gente vê que os pais, o pai, ou o avô, a babá, tá, gente, quem for, ou aquele pessoa que está nos apoiando, é a pessoa que está conseguindo realmente responder às necessidades do bebê, porque o apego seguro vem do lugar de um adulto que responde às minhas necessidades, é assertivo em relação às minhas necessidades. É com esta figura adulta que eu faço a minha ligação, que eu tenho como referência de apego seguro. Então, se eu não tenho como referência de apego seguro a minha mãe, é porque ela não foi capaz de ser assertiva, ela não me observou, ela não estava nesse lugar de entrega e eu busquei uma nova referência. Então, não é uma preferência da criança, gente, foi uma estratégia de um bebê que não consegue se defender, mas já começou a ter que ligar o seu radar de instinto de sobrevivência. Já começou a gastar a resiliência dela. E a gente vai jogar lá para o Gabor Maté, que é um autor, né, um médico que estudou muito sobre vícios. E ele começa a falar como é que a gente tem ali uma carga de resiliência para a gente gastar na nossa vida. E como nessa primeira infância os pais gastam essa resiliência da criança, desse ser humano. E ao consumir toda essa resiliência, esse ser humano vira um adulto depressivo, vira um adulto ansioso, vira um adulto alcoólatra, vira um adulto drogado. Porque toda a capacidade dele, né, de resiliência, de vivenciar uma frustração, né, Ju? De vivenciar uma situação difícil e depois conseguir
ser organizada naquela, onde há a descarga, e a Ju vai falar sobre isso com vocês amanhã, né? Então, toda a carga que eu tenho de frustração, que é muito natural, eu preciso de um adulto para me ajudar nessa descarga. E daí vem a minha resiliência, de eu vivenciar um desafio e um adulto me ensinar a vivenciar aquilo. Um adulto me ajudar a me relacionar com aquela frustração. Porém, quando o adulto me deixa vivenciar esses meus desafios, eu começo a gastar minha resiliência. E ao gastar minha resiliência, eu chego no trauma, né? E esse trauma vai ativar o meu límbico lá e vai para o meu comportamento depressivo, para o meu comportamento ansioso e viciado. Tá, gente? E viciado, a gente fala em compras, em trabalho, em bebida, em drogas, listas e listas, né? Então, aqui a gente pode aqui ver. Nós somos exemplo do que é gastar resiliência na nossa primeira infância. Nós todos aqui somos exemplo disso. Tanto somos exemplos disso, né, desse resultado, né, dessa sobrevivência, né? A gente tendo que ser medicado, a gente tendo a todo momento que buscar essa mudança, esse autoconhecimento, né, Ju? De Sim. buscar por construir nossa autoestima. Isso vem de um lugar de vazio da nossa infância. Porque se a gente tivesse tido a nossa resiliência organizada ali na nossa infância, vivesse com um adulto responsivo e assertivo, hoje seríamos adultos responsivos e assertivos, porque essa é a nossa realidade. Eu vivi isso como criança, eu sei o que é isso, eu sei o que é receber isso e eu entrego. Mas quando eu vim num lugar de escassez, eu sou escassez. E é daí que a gente tem que partir do nosso lugar. Gente, nosso lugar tem que ser um lugar de consciência da nossa escassez. E por que eu não me acho escassa, não? Eu me acho uma mãe super entregue, super organizada, uma super mãezona. Vocês acham mesmo que a gente estaria aqui ouvindo um terceiro falar sobre maternidade, sobre comportamento infantil, se isso fosse algo tão instintivo em mim? Se isso fosse algo tão natural, né? Então a gente tem que começar a entender que a gente está sempre buscando aquilo que a gente precisa. E isso não é um lugar de vergonha, isso é um lugar de consciência. E quanto mais consciente eu sou, melhor eu consigo me organizar para me entregar para o meu filho. Porque eu não preciso ter recebido para dar, mas eu preciso ter consciência do que eu preciso dar. E de como é que eu vou acessar meu filho, de que eu posso observar o seu comportamento e dali tirar as minhas conclusões. E aí é que entra o educador parental, apoiando essa família a enxergar aquele comportamento como uma comunicação. Traduzindo para aquela família esse tipo de comunicação para que a família comece a ter insights nas demais comunicações dessa criança. Porque agora eu comecei a observar meu filho e entender como é que ele se comunica comigo. Agora eu comecei a entender qual é o movimento dele quando ele quer buscar apoio, quando ele quer buscar proteção, quando ele quer buscar presença. E aí eu passo, né, Ju, a desembaçar o meu olhar para o meu filho. Para aquela criança nervosa, birrenta, onde eu ponho rótulo onde eu não enxergo nada, gente. Eu ponho rótulo onde eu tenho cegueiras. Aí eu ponho rótulo, porque tá tudo preto para mim, aí eu ponho rótulo em cima, porque aí eu esqueço que aquilo ali eu não enxergo, né? Põe um rótulo em cima. E aí isso vem da nossa cegueira, porque se eu estou rotulando meu filho é porque eu não o vejo como um ser humano. Eu não o vejo com necessidades inatas, eu não o vejo como necessidades infantis e indispensáveis para a sua emoção, para o seu desenvolvimento saudável, né? Emocional saudável. Então, gente, vamos permitir. Aqui a gente está falando sobre o sono hoje e é tão amplo, né, Ju? Por isso que a gente vai falar amanhã sobre disciplina positiva e depois sobre alimentação. E por isso que a gente começou com apego, é para a gente começar a entender o passo a passo desse olhar para a criança. Para a gente começar a entender, né? E ampliar nosso olhar pouco a pouco para os desafios. E que bom que as crianças nos permitem esse despertar com o sono. Com os pais que eu atendo, eu falo, agradeça de seu filho já estar te comunicando e você buscando apoio para essa comunicação, né? Que bom que você já se despertou desde agora, né? Porque às vezes os pais despertam lá na juventude, né, Ju? No adolescente, Sim. quando eu não quero que ele se entregue à droga, que ele não experimente droga, que ele não experiencie isso, que ele não dá valor a si próprio, que ele... Por que que... E aí eu tô querendo já realmente... começar agora a entender algo que eu sempre negligenciei. Tentar observar algo que eu sempre tampei com rótulos, né? E agora, tirando esses tantos de rótulos, o tempo que eu preciso disso, ou o tempo que eu preciso para desrotular, para entender, porque eu preciso primeiro me conhecer. Gente, isso tudo toma tempo.
Porque não existe nenhum atendimento, a gente vai ver como educador parental da escola, né? Os educadores parentais da escola já olham aquele adulto como crianças que são, para conseguir olhar seus filhos como as crianças que são. Né? E então, para esse caminho, eu preciso entender de apego seguro, eu preciso entender que uma necessidade de proteção eu tenho com qualquer ser humano, em todas as minhas relações, em qualquer momento da minha vida, para começar a entender que isso é natural. Olha só que caminho que a gente tem que ainda, né, Ju, galgar aí. Aí, quando cai a minha ficha, que isso é natural, querer proteção, contato, presença, sentir visto, eu começo a ter piedade de mim, começo a olhar para mim, da criança que eu fui, para aí sim eu começar a ter empatia com a criança que meu filho é. Para aí sim eu parar de olhar meu filho com aquele, esperando deles respostas adultas, comportamentos adultos. E até a Alice Miller fala que a gente olha para os nossos filhos como se eles fossem nossos pais. Né? A gente inverte ali. Meu pai pediu isso de mim, agora sou eu que estou pedindo para você, e você está no lugar, né? Enfim, é tão profundo. É porque a gente começa a realmente olhar nossos filhos como adultos. Né? Esperar que eles fiquem, né? Ju, quando a gente vai, né? O tempo todo, né, gente? A sociedade toda se incomoda com uma criança que faz um barulho num restaurante, uma criança que derruba alguma coisa no seu lugar, uma criança que não permite que alguém fale, né? Então, a gente começa a olhar para a criança através de uma expectativa tão falsa. Por quê, gente? Porque a gente olha as crianças como se fossem adultos, esperam que tenham toda a nossa experiência, todo o nosso bom senso, toda a nossa construção aí ali de desenvolvimento neocortical agora, nos primeiros anos de vida, né? Acreditando que a natureza dá salto, sendo que até hoje a gente não se autorregula, a gente espera que nosso filho tenha autorregulação, né, Ju? Exatamente. Até hoje a gente tem insônia, até hoje a gente não consegue dormir e espera que nossos filhos deitam e durmam. Toda vez que eu vivo um desafio, eu perco o sono, eu me desorganizo, eu preciso ligar para o meu parceiro, para minha parceira, para minha amiga e espero que meu filho se resolva sozinho. Vai lá resolver com seu irmão. Então a gente começa a esquecer que nem nós chegamos nesse lugar da expectativa que a gente põe em cima dos nossos filhos. Nem nós estamos nesse lugar. Né? Quiçá seremos espelhos de algo que a gente nem é. Porque ele pode estar aprendendo comigo. Mas o que se eu ainda não sou isso, né? Então, Exato. gente, esse olhar para trás, olhar para nós, nos conhecer cada vez mais, entender nossas necessidades, aquelas que não foram respondidas, aquelas que eu busco que seja respondida até hoje, para começar a olhar para o meu filho e tirar esse lugar de não dorme, não come, né, Ju, não se comporta, é desafiador, e começar a olhar o que ele quer comunicar através disso. Então, quando Sim. eu e Ju escolhemos esse tema, propusemos para vocês, para deixar eles dormirem, né, Ju? É para a gente começar a permitir que sejam crianças, que estejam próximos dos pais. Ah, e meu filho que não gosta de dormir? Promova. Promova. É a sua oportunidade de resgatar aquilo que você não entregou. Se você tirou o seu bebê do seu quarto, volte com ele para perto de você. Se isso aqui fez sentido para você. Né, Ju? Você tem... eu fiz esse resgate, gente, meus filhos com 4, 5 anos de idade. Volta a dormir comigo. Quer dizer, volta a dormir não. Nem nunca tiveram essa oportunidade. Mas eu entender que eu fiz eles darem passos que não era o momento. Eu promovi para eles algo que não era o momento. Eu forcei a autonomia e agora eu estou permitindo que eles voltem a receber ao menos o restinho que eu ainda tenho para dar daquilo que eles precisam, porque eles já gastaram a resiliência deles ali, né? Desde ali do começo da vida, mas agora eu não vou deixar mais gastar resiliência nenhuma. É só quando precisar mesmo, que a vida... Não se preocupem, gente. Não precisa treinar filho para frustração não, né, Jó? A vida tem bastante frustração. Com certeza. Na verdade, Livinha, eu queria dizer assim que tudo isso que a gente está mostrando aqui, que Lívia mostrou ontem, mostrou hoje, mostrar o olhar da nossa escola. A nossa escola entende que não é resolvendo comportamentos que a gente vai evoluir, que a gente vai avançar, né? Tomar consciência do que realmente representa isso. O que são esses comportamentos? O que é realmente a natureza humana? O que é realmente o comportamento humano? Então, a gente vai mostrar que esse educador parental precisa, primeiro, antes de tudo, saber que dentro desses pais que vão nos procurar, existem crianças ali. Crianças com vazios, crianças que ainda não têm necessidades atendidas e que para a gente acessar essas crianças, filhas dessas famílias, a gente precisa ter
essa empatia também com essa criança que está dentro desses pais. Então, muitas vezes eu e Lívia, a gente fala e parece ser uma coisa assim, precisamos sair desse lugar de vitimização, de infantilização, mas a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que passa por uma evolução, para a gente ir para aquela responsabilização. E é isso que o educador parental formado pela nossa escola vai promover para as famílias. Então, a gente precisa trazer aqui nessas aulas qual é o nosso olhar. E amanhã é muito sobre isso também. Por que a disciplina positiva? O que a gente vai falar amanhã da disciplina positiva? Que não é só sobre resolver comportamentos. Que não são os comportamentos vão só nos chamar para um olhar, né? Os comportamentos são oportunidades da gente olhar para essas crianças de forma diferente. Porque se a gente tentar resolver os problemas de todas as crianças do mundo com ferramentas, né, vamos ficar frustrados, né? Porque aqueles comportamentos refletem coisas sobre nós. E eu vou resolver o problema ali, mas o problema não está ali, está aqui. Então, de novo, eu passo a responsabilidade para a criança e a criança está só sendo generosa. Né? Tem uma frase da Laura que eu gosto, que é: as crianças têm sempre razão. Todas as vezes que eu falo essa frase, Lívia, no consultório, os pais quase caem da cadeira. Eles falam assim: não acredito que você está falando isso. Eu falei assim: eu vou falar de novo para você entender. As crianças têm sempre razão. E quando a gente começar a assumir isso, porque ela tem razão quando ela te chama de chata, ela tem razão quando ela fala que você não dá atenção para ela, ela tem razão quando ela fala para você parar de mexer no celular e olhar para ela. Ela está te chamando para o relacionamento, ela está sendo generosa com você para você se responsabilizar e encarar o seu papel. Só que a gente ainda está tão nessa postura infantilizada que a gente fala assim: você é muito mimado? Que sair do celular? Quem é você para me mandar sair do celular? Tô trabalhando! É muito mais importante que você. Exatamente. E nós, Lívia, nesse papel aqui de professoras, de facilitadoras, mas muito também porque a gente está aqui hoje, porque a gente está nesse papel também, né? A gente assume que é muito difícil. A gente assume que tudo passa por uma evolução, que a gente vai, um autoconhecimento, uma autorresponsabilização, e é difícil todo dia. Por que fala que é fácil? Né? Então, quando a gente fala com uma mãe, eu me entrego 100% para os meus filhos. Lógico que a gente fala assim: como assim? Que? Né? Dá não. Né? Exato. Então, a gente será que você sabe o que é isso, né? Será que a gente sabe o que é isso, gente? Né? A gente tem noção do que é eu me entregar 100% para alguém? Se eu me entrego 100% para alguém, eu já estou zerada para mim, né, Ju? Só por aí a gente já vê que não funciona. Né? E a gente começar a entender que não é sobre isso que a gente está dizendo, de autoanulação, porque se eu me anulo, eu estou mostrando para o meu filho que é importante ele se anular para o outro. A gente está trazendo para ele uma responsabilidade social, para ele ignorar, não ter cuidado sobre ele, onde a gente faz com que a criança destrua a sua responsabilidade pessoal. E aí que a gente se encontra num lugar de acesso às drogas, de descuido, né, nas nossas vidas sexuais, nas nossas relações sexuais, porque eu começo a não ter cuidado sobre mim, porque eu não sou importante. O que é importante é o que o outro pensa de mim, o que é importante é que o outro percebe em mim, o que é importante é se o outro não vai me abandonar. É muito mais importante o que o outro tem para me dar do que aquilo que eu tenho para me preencher. E isso vem da nossa criação, do que a gente faz com os nossos filhos. Né? Então é hora da gente começar agora, através da escola, a gente permite, né, que esses educadores parentais consigam primeiro despertar para si, né, Ju? Né? E não precisa ter filho não, tá, gente? Para hoje ser um educador parental, basta ter sido criança, porque eu consigo me conectar com a minha infância, com quem eu fui, com o que eu precisei, com as minhas necessidades infantis, para conseguir enxergar a necessidade das outras crianças, das famílias com quem eu vou trabalhar. E quando eu lido com famílias, eu enxergo os pais como crianças com necessidades não atendidas, que a reclamação deles vem de um lugar de necessidades não atendidas, e eu promovo isso para eles. E quando eu permito que os pais cuidem de si, eu sei que esses filhos serão cuidados. E isso que é importante. Então não vem de um autoflagelo, não vem de uma entrega, de uma anulação, gente, vem de uma conscientização.
de que eu preciso estar saudável emocionalmente, e se eu tenho um monte de trabalho, né, Ju? Se eu tenho um monte de tarefas, se eu sou sugada, é hora de eu buscar uma rede de apoio real, é hora de eu sair desse lugar de onipotência, né? Cair na real. A gente, quando tem dois filhos, a gente já tem quando a gente tem dois filhos, e quem, né, eu tô falando do meu lugar, tá? Juju tem três e quem tem mais, a gente já começa a ver, né, a entender que essa onipotência nossa é completamente falsa, mas às vezes a gente fica buscando por ela, né? Então a gente vai só se frustrando, se desorganizando emocionalmente, não tem nada para entregar e só para cobrar da criança e pedir para ela promover nosso bem-estar. Vamos nos despertar. Nossos filhos precisam dormir. Se nossos filhos não estão dormindo bem, vamos permitir que durmam bem. Vamos nos entregar. Vamos nos permitir enxergá-los como crianças que são. Isso dói pra gente. Vamos trabalhar essa dor em nós. Não é porque eu não recebi que meu filho não merece receber. E vamos começar a cortar, gente, essas crenças passadas, essas construções da nossa história, e vamos construir a nossa nova história. É agora. É esse momento. Vamos nos despertar para que os nossos filhos possam se entregar ao sono, né? Exato. É só a gente despertando e sabendo que é assim. Eles uma hora vão se entregar ao sono, mas aí a gente tem a consciência de que primeiro eu me despertei para que eles pudessem descansar no meu amor. E Ju, e para aquele marido que fica me cobrando presença, que fica reclamando que não tá na cama, fica reclamando que a gente não tem tempinho. Eu queria te falar dessa pergunta que eu recebi depois da sua aula, que eu acho uma pergunta importante. Ela ia colocar no grupo e o grupo não estava aberto. Nós vamos abrir o grupo de novo amanhã, gente, para as perguntas de disciplina positiva e alimentação. Então amanhã eu vou abrir o grupo. Né? O grupo essas aulas foram construídas em cima das perguntas. Isso. Uma mãe perguntou, falou assim, mas vocês falam que essa criança pode ficar na cama com os pais, e como fica essa relação de casal? Porque eu entendo que se eu não cuidar do meu casamento, os meus filhos não vão ser felizes. É como se precisasse ali daquela cama ser um ninho do casal, e essas crianças tivessem que respeitar isso para que elas fossem felizes também. A pergunta é mais isso, como que eu cuido do meu relacionamento se eu deixo essas crianças na minha cama? Primeiro, gente, a gente traz esse parceiro para esse lugar de adulto que ele também é, né? Porque a gente acaba que tem parceiros que também não tiveram esse lugar e que começam a competir com a criança verdadeiramente. E eu começo a me colocar nesse lugar de atender o bebê parceiro e o bebê real que eu tenho. A criança parceiro e a criança real que eu tenho. E não é sobre isso. É trazer esse lugar de adulto para o meu parceiro, né? Vem comigo nessa, é a nossa criatura. É o nosso filho. Ele precisa do nosso cuidado, do nosso carinho, da nossa proteção. E me permita conseguir me entregar para o meu filho e sejamos adultos, tire esse peso de mim. Né? Me permita entregar nessa maternidade, nesse momento que a gente tem. E a gente tem que começar a entender também, gente, que a sociedade pede, até esse marido infantilizado pede pra gente uma energia genital ali, né? Da genitália ali, nesse momento onde a gente está cuidando do bebê, e ela não existe. Todas nós sabemos que a gente não tem libido, né? Quando a gente tem um bebê, quando a gente tem uma criança pequena. E isso é da natureza, isso é biológico. Porque o meu libido tem que estar aqui no meu seio, no meu bebê, nesse contato aqui. E quando meu marido, ele também está se reorganizando, ele também está nessa busca, é libido para ele também perceber que isso aqui está sendo nutrido, né? Que essa dupla aqui tem energia e me nutre também. Ele está lá na embarcação, que é a aula de ontem, me nutrindo, me permitindo estar ali. Porque nós não temos essa energia. E quando eu tenho a energia focada para o meu genital, minha genitália significa que eu estou tirando do meu bebê, da minha criança. Então vamos entender a natureza como ela é, perceber como ela é. E se eu tenho esse parceiro, essa parceira me cobrando esse lugar aí de vida sexual, é porque ele está ainda num lugar infantil. E vamos permitir que ele seja adulto também. Enxergar essa criança que é, ferida que é, né? E permitir que ela também se fortaleça, assim como eu estou me fortalecendo. Olha, eu te vejo. Eu sei que você está sentindo aqui que eu estou entregando algo que você também não recebeu e eu também não recebi. Não se preocupe, mas agora a gente vai reconstruir esse lugar infantil. A gente vai permitir que nosso filho comece a partir de um novo movimento. Né? Isso, gente. Eu acho muito importante, Lívia, isso, assim, o casal também utilizar desse momento para descobrir que o libido não é só na genitália.
né? Exato. Que o libido pode estar em você ver a sua esposa cuidando da sua criatura. E que ver aquele homem que te apoia, um apoio àquela criatura, né? Então, quando você vê que você tem um marido que está te apoiando para que você continue se entregando para aquele bebê, que a libido esteja focada naquele bebê, naquele momento, e que aí a genitália, naquele momento, não é o principal, né? O prazer na genitália não é o principal naquele momento ali. E que a gente não tem, nós mulheres, a gente tem que assumir. Nossa libido está totalmente para aquele bebê. Inclusive, a gente tem dores terríveis durante a relação sexual, principalmente logo depois que o bebê nasce, porque a gente não consegue ter libido ali, né? A libido está em outro foco, né? E se você está achando isso até engraçado ou fora do normal, eu reconheço vocês nesse lugar. Eu também já estive nesse lugar, tá, gente? E é realmente a gente começar a despertar, porque a gente não pôde ter essa oportunidade com a nossa mãe, né? Por isso que agora a gente vai reconstruir aquele foco no casal, aquele foco aqui nesse par e esquecer as crianças afogadas aqui. Tá? É um movimento mesmo de eu me permitir olhar para baixo e falar, tem um vulnerável aqui que precisa de mim, verdadeiramente. Tá? Então, assim, não é que a gente olha esse lugar, né, Ju? A gente, pô, claro que é assim, gente. É um lugar de autorresponsabilidade mesmo, de consciência, de observação, de entender de história, de desenvolvimento humano e começar a entender que esse caminho que a gente está aí só replicando, geração em geração, é um caminho que está desnutrindo essas crianças. Né? Então, quando a gente começa a olhar por esse outro lugar aí, né? Em vez de a gente olhar só por aqui, né? Da sociedade ali que ainda está com esse olhar da psicanálise, né? De uma criança na cama, como ela ali tendencia a ter desejos sexuais pelos pais, né? Por um dos pais, né? Pela figura oposta, enfim, ou o contrário, que isso... Gente, isso é um lugar que já evoluiu muito, que já caminhou muito. Né? E se você tem um profissional que ainda está te acompanhando ainda com esse olhar, pode ter certeza que ele vai caminhar e vai perceber que existem já outras teorias muito mais profundas, outros estudos, neurociências aí caindo de cima, né, Ju? Com inúmeros estudos mostrando qual é o desenvolvimento cerebral daquela criança que tem esse vínculo com a mãe, que tem essas suas necessidades respondidas, como que desde o útero isso é necessário, como que é o cérebro de uma criança com desenvolvimento emocional organizado, como é o cérebro dessa criança desorganizado quando isso não acontece, enfim. Então a gente tem ciência, a gente tem teorias, filosofias, o movimento que a escola, o movimento da escola é esse, é o movimento de olhar para a criança como verdadeiramente ela é e olhar para o adulto como a criança que ela é. Então a gente começar a nos nutrir dessas informações, entender essas filosofias com mais profundidade, essa ciência com mais profundidade, para a gente começar a desconstruir isso que replicaram e a gente só vai replicando. Cuidado com sua vida de casal, um dia o filho vai embora e vocês dois. E, pelo contrário, se nós dois temos criaturas que só voam, quer mais realização para esse casal do que isso? Né? Então, a gente começar a olhar a nossa vida de casal, nossa relação parental de um outro lugar, né, Juju? É isso que a gente Exato. propõe para vocês. Começar a Isso. olhar através de um outro lugar. É desconfortável? Claro que é. Claro que é. Né? Desconfortável, é de uma luta interna, é de um altruísmo, sim, né? Mas é necessário que daqui a pouco nossos filhos escapolem. E aí, Isso. agora é que a gente vai ver, né, qual que foi o reflexo de tudo isso que a gente entregou. E às vezes a gente quer resgatar nesse momento. E claro que vai ser muito, se a gente está achando doloroso agora, né, Ju? É muito mais depois, Muito porque mais depois. então, vamos acompanhar, vamos aproveitar enquanto é tempo. E quem já está lá na frente e fala, poxa, eu não fiz nada disso, gente, é hora de resgatar. A gente sempre tem oportunidade de resgatar. A gente sempre tem oportunidade de correr atrás. Então, se permitam, né? E vão sair desse lugar comum. A Laura Gutman fala um lugar que eu gosto também, que é, a gente às vezes está na highway, e na highway é muito mais fácil. Gente, a gente entra ali, aí vai embora, né? E quando a gente começa a olhar para os nossos filhos, é sair da highway e começar a entrar na estrada de terra. Mas na estrada de terra, você consegue achar as árvores frutíferas, você consegue ver ali horizontes que você não via, você percebe os riachos que você jamais veria, né? Então, é um outro caminho tortuoso, devagar,
mas muito, que preenche muito mais, né? E aí sim teremos adultos saudáveis emocionalmente, não precisando de medicação, não abandonando seus filhos emocionalmente, né? Não workaholics. Então a gente começa até a entender nosso lugar de workaholic aí, que nessa importância do trabalho vem tudo desse vício, né? Porque minha resiliência se foi lá na minha infância. Vamos nos despertar, isso aí. Gente, não vamos Beijo para vocês. esquecer o Insights. Nós vamos escolher 2 de novo para ganhar o áudio curso da Lívia, tá? Exato. E amanhã nós vamos também, na aula, dar bônus para vocês. Então, não deixem de participar. Hoje a gente já terminou hoje, antes dessa aula, os dois insights mais importantes, que a gente achou os mais fortes, assim, que realmente replica para o mundo aquilo que a gente quer passar, e a nossa responsabilidade sobre isso, né, Ju? De vocês que estão ouvindo, né, de tocar em outras pessoas, para ter um olhar diferente para os seus filhos, para as crianças, para quem atende, para os seus alunos, para os seus filhos, enfim. E agora, e a gente vai dar, então, hoje a gente já vai colocar ali quem recebeu em relação a ontem, e amanhã, antes de começar a aula da Ju, a gente vai também falar quem são os vencedores. Quem são os que vencedores dos o melhor insights de insight hoje. dessas aulas. Exato, da aula Eu de vou hoje. participar dos insights de hoje, que eu tive um aqui que eu anotei, ó. Então, gostei. Manda aí, Juju. Um beijo para vocês. Beijo. Ju, obrigada. Boa noite todo mundo. Obrigada, Livinha. E amanhã é a Ju, gente, com disciplina positiva. Não Isso. percam esse novo olhar para a disciplina positiva, através de um lugar que vocês nunca viram. Isso. Um beijo. Um presente. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau, Juju. Boa noite. Beijo. Boa noite.